7h47, estamos de volta. Olha, na ida para o intervalo eu falei de uma jovem que foi atingida com vários disparos e ainda assim conseguiu sobreviver. Traz a May Chapiama, por favor. May, você tem as informações sobre este caso? Como foi que, quais são as circunstâncias? Enfim, fala pra gente, por favor. Pois é, Manuel, olha, essa jovem, possivelmente de 13 anos, foi baleada na cabeça na madrugada desta terça-feira ali na rua Rio Branco, no bairro do São Raimundo, na zona oeste de Manaus. Segundo informações de algumas testemunhas que presenciaram essa ação, essa jovem teria chego em um veículo de modelo Etios de cor branca. Então ela foi pedida para descer do veículo pelos passageiros que estavam nesse carro. No momento que ela desceu desse veículo, ela foi atingida com um tiro na cabeça. Os moradores ali prestaram os primeiros socorros, acionaram o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Algumas pessoas chegaram a fazer um vídeo dela agonizando ali no chão. Ela foi encaminhada para o Hospital 28 de Agosto e em seguida foi transferida para o Hospital João Lúcio Pereira Machado. O estado dela de saúde não foi divulgado, mas as primeiras informações é que o pai dessa menina foi assassinado há pouco tempo, possivelmente por um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Possivelmente, como eu disse anteriormente, ela pode ter 13 anos de idade, essas informações preliminares, mas ela aparenta ter mais de 20 anos porque o corpo dela é todo tatuado. A gente vai continuar acompanhando esse caso e mais detalhes, mais informações. Realmente, se são verdadeiras essas informações que foram repassadas à nossa equipe de reportagem, a gente vai trazer mais tarde no programa Alô Amazonas. Viu, Emanuel? Eu volto com você. Ok, May Chapiama. A gente só lamenta os jovens que a gente está perdendo para o mundo do crime, né? Que a gente já perdeu para o mundo do crime. A chacina naquela família lá, muitos jovens, vários jovens. Enfim, agora mais uma adolescente. Espera que se restabeleça. May, obrigado pelas informações que você trouxe para a gente. Agora a gente vai direto. É hora da gente ir direto para a redação do Jornal A Crítica. Bom dia, meu amigo, tudo bem com você? Bom dia, Manuel, tudo bem? Espera aí que o teu áudio, eu não estou ouvindo bem o Dante. Fala um bom dia de novo aí pra gente ouvir. Melhorou? Agora melhorou. Vamos lá. Melhorou, né? A voz impostada. É porque eu tava falando aqui fora do ar que eu ia torcer pro River Plate no sábado, acho que o pessoal baixou o volume. Entendi. Bom, Dante, a proposta de emenda à Constituição, a 410/18, que permite prisão dos réus condenados em segunda instância, deve ser votada hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. O autor dessa proposta, o Alex Manente, né, do Cidadania, apresentou também uma proposta alternativa, essa PEC, né, um novo texto que extingue os recursos especiais e extraordinários, antecipando a execução da pena. Essa votação, isso acontece mesmo? Os deputados vão levar adiante isso, Dante? O que tu está acompanhando? Pois é, ela tá prevista, né, para ser votada hoje, né, deve ser colocada em pauta lá na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, que é o primeiro passo, né, onde essa proposta é aprovada, né, lá eles definem se ela é admissível ou não, se ela está de acordo com a Constituição ou não, para depois ser levada a plenário, né. A tendência é que ela seja colocada em votação hoje, mas já foi feita aquela mesma estratégia que a gente viu, mano, na reforma da Previdência. Na reforma da Previdência a gente viu como eles fizeram. Eles apresentaram um texto principal, o texto base da reforma, e depois apresentaram uma PEC paralela para incluir os estados, que é esse processo que a gente está vendo agora. A reforma da Previdência já entrou em vigor, porém essa parte da PEC paralela ainda tá tramitando. É a mesma coisa que está sendo feita agora para a questão da segunda instância. Eles tinham esse projeto desde o ano passado, essa PEC, né, essa proposta de emenda constitucional, para permitir a prisão em segunda instância. Esse projeto estava parado, não estava sendo discutido. Aí o que aconteceu? O STF definiu lá que a pessoa só pode ser presa depois que tudo tiver transitado em julgado, conforme diz a Constituição, né? Foi feito esse debate e favoreceu, né, como todo mundo sabe, como todo mundo tem acompanhado, o ex-presidente Lula. Os deputados, né, muitos da parte de direita, né, da ala mais conservadora ali do Congresso Nacional, puxaram essa discussão novamente, levaram a cabo essa proposta que estava parada desde o ano passado, para tentar acelerar isso, né? Para tentar agilizar esse processo e, de novo, garantir a prisão de condenados já em segunda instância, né? Que a segunda instância já é feita por tribunais, né? Por colegiado, né? Não é uma decisão de apenas um juiz.
Então, o que eles estão fazendo? Tem essa proposta original, que naturalmente ela pede essa prisão em segunda instância, e tem essa PEC paralela, esse texto alternativo. O que esse texto alternativo propõe? Que seja considerado transitado em julgado a partir da segunda instância, para que não se espere recursos ao STF e ao STJ para que seja definido um processo como transitado em julgado. Então, ao invés de você pensar que a pessoa só vai poder ser presa depois que chegar no STF e no STJ, eles estão encurtando esse passo. Não, vamos considerar transitado em julgado a partir da segunda instância. Acabou o recurso ao STF, ao STJ? Não, ele não acaba. A pessoa pode ir lá recorrer depois novamente. Porém, já vai ser considerado transitado em julgado e aquilo ali depois pode ser revisto, né, em caso o STF ou o STJ decidam assim. Mas a prisão já passaria a valer a partir da segunda instância. Agora, Dante, isso CCJ da Câmara, né? No Senado o tema também deve ser discutido ainda essa semana e tem até uma nova proposta sugerida, né, por um autor da PEC lá do Senado. Como é que isso vai acontecer? As duas casas vão tratar isso de forma diferente ou o Senado vai esperar o que vem da Câmara e vão fazer isso junto? Tu tem ideia de como isso está tramitando no Congresso? Como a gente tem dois aliados ali no comando das casas legislativas, né? A gente tem Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, ambos do DEM, deve acontecer de novo semelhante ao que rolou com a reforma da Previdência. Tudo bem alinhado para que um não prejudique o outro, para que depois esse trâmite não volte. Porque o que acontece, né? Uma casa decide de um jeito, o outro decide diferente, aí precisa voltar, retoma todo o processo. Só que a grande diferença nesse momento até aqui, principalmente da parte do Rodrigo Maia lá na Câmara dos Deputados, uma intenção tão grande de acelerar esse processo, né? É importante a gente ressaltar isso. Ele até então, desde o começo, quando saiu a decisão do STF, que inclusive permitiu a liberdade do ex-presidente Lula, ele até comentou e a gente falou aqui que ele dizia que não queria peitar o STF, não queria acelerar demais um processo, uma votação, para que não parecesse uma afronta ao STF. Então ele não tem essa disposição de acelerar tanto esse processo, né? Não significa que passando pela CCJ a gente vai ver aquele trâmite rápido, como foi com a reforma da Previdência, como foi com outros temas importantes. De que será, eu fico me perguntando, de que será que o Rodrigo Maia tem tanto medo? Porque se prevê ou se supõe, ou pelo menos a nossa organização social e política, pressupõe a independência entre os poderes, Sim. Ou eu estou enganado? Não deveriam ser independentes? Então não existe isso. Os deputados legislando, afrontando o Supremo, não existe, ou pelo menos não deveria existir. O Supremo decidiu pelo que ele deve decidir, o que é constitucional ou não. Agora, a Câmara pode inclusive chamar uma nova constituinte, ou eu estou enganado, do que o Rodrigo Maia tem medo? Será que ele deve ter alguma dívida aí com o Toffoli, alguma coisa assim? Eu não sei se é dívida, eu sei que, eu já imagino, a gente até comentou aqui esses dias também, que o Rodrigo Maia já está olhando bem lá na frente, né? Ele está vendo essa crise de governabilidade, ele está olhando ali para frente para tentar se aproveitar disso, para de repente lá na frente, quem sabe, né, cai no colo dele algum processo de impeachment, alguma coisa assim, e ele está, como a gente fala aí, bem na fita, né? É uma observação interessante essa tua, porque o deputado, o senador, ele tem que legislar, né? O trabalho dele é esse. Então, se tem uma coisa que ele não pode ter medo, é disso, né? Ele pode discordar ou não da PEC, isso é um ponto. Ele pode achar ser contrário a ela e trabalhar para que ela não passe por convicção, por estratégia política, enfim. Mas esse medo de peitar o STF, ele não é o que se espera de alguém que está comandando uma casa tão importante, né? É um excesso de cautela, um temor desnecessário, um temor que não cabe nesse momento. De novo, ele pode concordar ou não com a PEC. Talvez seja a maneira que ele encontre de dizer que não concorda, mas não quer arcar com o ônus político que isso causa, né? Já que tem muita gente que é favorável a isso. Exatamente. Então talvez seja essa maneira que ele encontre de se posicionar a respeito dessa questão. Falando em parlamentares sobre esse ponto, se não me engano foi ontem na Folha de São Paulo, a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, ela fez um artigo muito interessante a respeito da questão da segunda instância, que é lembrando um ponto que a gente sempre discute aqui quando a gente fala nisso, que a gente fala muito dessa questão de chegar ao STF, ao STJ, mas a gente não fala da primeira instância, a gente não fala do primeiro grau, do segundo grau, como demora para transitar esses processos, para a gente chegar
para chegar a uma decisão sobre casos que às vezes são simples, né? A gente precisa olhar para essa coisa, para a celeridade processual, a gente precisa cobrar sempre que as primeiras instâncias, que os juizados tramitem as coisas de uma maneira célere. Pô, todo mundo recebe um salário absurdo, tem muitos assessores. Se a gente for olhar uma folha salarial de um Tribunal de Justiça do Amazonas, do Pará, do Acre, de qualquer estado, a gente vai ver salários muito acima da média. A gente tem aqui no nosso estado secretários, é lógico, né? Altos secretários ganhando mais de 70 mil reais. É muito dinheiro. Dante, sim, eu preciso mudar de assunto, sim, Dante, do nosso tempo aqui. Mas, assim, do Congresso para o Supremo, né? O Dias Toffoli, ele decidiu, segunda-feira, revogar uma decisão dele mesmo. Uma decisão dele mesmo, tomada no fim de outubro, que exigia da Unidade de Inteligência Financeira, do antigo COAF, a apresentação dos relatórios de inteligência financeira dos últimos 3 anos, referente a 600 mil pessoas físicas e jurídicas. Será que ele desistiu de avaliar isso tudo, Dante? A impressão, a maneira como a coisa aconteceu, é que não queria que isso chegasse a público, né? Essa decisão ela foi revelada pela Folha já quase 20 dias depois que ela foi tomada, né? Então, assim, ele já tinha esses dados, ele já estava com uma senha de acesso a esse sistema, estava analisando dados sigilosos, né? Dados que, quando o COAF existia, a Unidade de Inteligência Financeira antes eles poderiam fazer isso, né? Eles poderiam analisar essas transações de uma maneira sem essas, né? As decisões judiciais, enfim, sem nada que permitisse, porque era a função do antigo COAF e, em tese, é a função agora da Unidade de Inteligência Financeira. Uma decisão do Toffoli, lá atrás, em julho, a pedido do senador Flávio Bolsonaro, o Toffoli determinou que não houvesse a análise desses dados sem uma decisão judicial, sem uma ordem judicial. Então, eles não poderiam mais fazer isso. E o que ele decide depois? Que ele vai ter uma senha para verificar como é que isso acontece. É meio absurdo, é meio ilógico de alguns pontos. Ele justificou essa decisão dele, né, de acessar esses dados sigilosos para ver como funciona o envio desses dados ao Ministério Público, mas parece que não ficou bem. Ele foi, assim, por assim dizer, enquadrado ali pelo Procurador-Geral da República também, que questionou a decisão dele, chegou a recomendar que ele suspendesse, e ele não suspendeu, né? Ele, inclusive, pediu mais dados, mas agora ele recua, né? Agora na véspera de uma decisão que vai analisar justamente isso. Se o antigo COAF, agora a Unidade de Inteligência Financeira, pode ou não acessar os dados de pessoas, cidadãos de qualquer lugar do país, de qualquer estado, sem uma ordem judicial. O STF vai julgar isso agora, e como já vai julgar agora essa semana, ele recuou dessa decisão dele que acessou dados sigilosos, mas ele jura, ele prometeu, ele falou que não acessou dados de ninguém, ele só queria verificar como é que era esse trâmite, esse envio de informações. Dante, sinceramente, Dante, assim, dessa situação toda do que ainda vai ser julgado, eu fico imaginando, o que é uma unidade de inteligência que não analisa nada? Que tipo de inteligência é capaz de produzir? O que é um órgão de fiscalização que não pode fiscalizar? Todo mundo tem direito à sua privacidade, à privacidade dos seus dados e das suas contas, mas, pelo amor de Deus, as pessoas precisam ser investigadas. E se o órgão criado para isso não pode fazer isso, quem mais pode? É muito protecionismo, o pessoal se protegendo, usando o poder para se proteger de quê? De falcatruas. Quem é empresário ou quem é um cidadão, qualquer pessoa que tem negócios lícitos, não está nem aí para se o governo está vendo ou não. A gente vive sobre um conjunto de leis, né? Um conjunto de regras que a gente precisa seguir. E alguém precisa verificar se a gente está seguindo isso, né? Esse órgão, ele precisa ter independência, ele precisa ter a liberdade necessária para trabalhar. A gente, por conta dessa decisão do Toffoli, lá de julho, a pedido do senador Flávio Bolsonaro, tem quase 1.000 investigações paralisadas. São 923 investigações paralisadas por conta dessa decisão. A gente não tem como saber se essas pessoas são culpadas, se elas são inocentes, mas a gente tem a certeza de que pessoas que têm alguma coisa, porque se está sendo investigado é porque tem alguma suspeita. Tem alguma suspeita? Que a gente, pelo menos aí 900 suspeitos de estarem cometendo algum crime financeiro no país, e a gente sabe que crime financeiro não é por conta de R$100, de R$1.000, né? Até porque isso nem COAF ou IF, enfim, seja o nome que for, não investiga. São crimes vultuosos que não estão sendo investigados por conta dessa decisão. Então, daí... A gente cobra muito combate à impunidade, Sim. a gente cobra muito combate à corrupção, então precisa começar do básico, né?
E daí vem, por exemplo, a importância da gente trazer essa discussão aqui para você, meu amigo aí de casa, que às vezes não entende, não acompanha muito isso. Nós temos, por exemplo, na decisão da segunda instância, que liberou muita gente aí, o próprio ex-presidente, um universo muito pequeno de presos, comparando com o nosso universo aí dos mais de 800 mil presos, quase 1 milhão, né, de presos que temos. Então são poucos, 4.800 e alguma coisa, de acordo com o CNJ. É pouca gente comparando com 800 mil, mas essa pouca gente representa um rombo nunca registrado antes na história do nosso país de dinheiro desviado dos cofres públicos. O cara ser investigado não significa que ele é culpado. A investigação é que vai determinar se aquilo vai virar processo ou não. Aí o nome está dizendo, é investigação. Mas um órgão de investigação que não pode investigar, tem alguma coisa de muito errada nesse país, viu? Muito é melhor parar e reverter esse recurso para outra coisa, né? Porque exatamente. Se não puder investigar, não tem como. Dante, obrigado pela tua participação, meu irmão, pelo nosso bate-papo aqui, pela informação a mais que você traz pra gente. E até amanhã, se você estiver trabalhando amanhã. Vamos já casar os horários aqui daqui a pouco para ver se tá tudo certo. Beleza, valeu, meu irmão. Até mais, Dante. Tchau, tchau. Olha, o assunto agora é preocupante. Esteve na pauta nacional e internacional há bem pouco tempo, porque ontem o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou que o desmatamento foi recorde na região amazônica. Para você ter uma ideia, a gente tem um mapa sobre isso aí, a gente tem um mapa que mostra os valores absolutos e variação percentual para cada estado, viu? Para cada estado. Dá para colocar na minha tela grande aqui para eu verificar, mas você está acompanhando aí em casa. É possível observar que só no Amazonas, só o Amazonas destruiu uma área de 1.421 quilômetros quadrados. Isso equivale a 199 mil campos de futebol. Eu nem consigo ver essa dimensão assim, eu não consigo imaginar 199 mil campos de futebol emparelhados. É muita terra, é muito chão. É o que aponta o relatório do INPE entre os períodos de agosto de 2018 até julho agora de 2019. É possível a gente observar, viu, olha, nesse outro mapa aqui, a distribuição da estimativa por estado. Ao todo foram desmatados 9.762 quilômetros quadrados de floresta da região, totalizando números do estado do Pará, Rondônia, Mato Grosso e Amazonas. Esses estados foram responsáveis por 84% do total desmatado. Agora, a gente tem o mapa do calor, não temos o mapa do calor? Por isso que era aquele vermelhinho lá, viu? Esse aqui é o do calor, exatamente, por conta da ocorrência do desmatamento. Segundo o INPE, essas manchas vermelhas são análises de 229 cenas de sensor de calor dentro da Amazônia Legal. Das 229 cenas estudadas, 99 foram escolhidas por causa de 3 critérios. O primeiro, região onde foram registrados pelo menos 90% do desmatamento no período anterior, de 2018 até agora 2019, né? No caso de 2017, agosto de 2017 até julho de 2018, esse foi um critério. O outro, regiões onde foram registrados pelo menos 90% dos avisos de desmatamento entre 2018 e 2019. E o último critério é a observação de 39 municípios prioritários para fiscalização, de acordo com o decreto federal atualizado em 2018. A gente tem um mapa laranja aí também, não temos? Das 99 cenas analisadas para a estimativa de 2019, foi divulgado. O valor dessa estimativa do desmatamento foi simulado para 1.000 conjuntos de 89 cenas selecionadas aleatoriamente dentro das 99 que são prioritárias. Depois dos dados divulgados, ambientalistas ouvidos pelo site Congresso em Foco defendem que o governo Bolsonaro é o principal responsável pelo aumento do desmatamento da floresta amazônica, divulgado ontem pelo INPE, mesmo que os dados incluam meses que o país era comandado pelo presidente Michel Temer. Em resposta, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, defendeu que o aumento do desmatamento foi provocado pela pressão das atividades econômicas, grande parte delas ilegais, sobre a floresta. É o que relatou, o que falou no seu pronunciamento o ministro do Meio Ambiente. Ministro do Meio Ambiente, é uma situação complicada, preocupante. A gente espera que esse movimento mude nos próximos anos, ou já no próximo ano,
nós vimos aí a importância da Amazônia no cenário internacional, pelo menos em termos de discurso, e quanto isso pode interferir no Brasil, na política internacional, inclusive na política econômica. E isso coloca também em cena a importância da Zona Franca de Manaus, tanto para quem é de fora, quanto para nós, amazonenses também. Precisamos entender a importância desse modelo para nós, para a preservação da nossa floresta, da nossa biodiversidade. Então, esse contexto, esse cenário, acaba mostrando essa direção também, a gente precisa ficar de olho. 8h08. Agora vamos dar dicas para quem vai aproveitar os descontos da Black Friday, viu? A data já é esperada por muitos consumidores, mas será que os descontos são mesmo descontos reais? Vamos te mostrar agora como não cair nos famosos golpes da campanha de descontos. O período mais esperado para quem deseja comprar muito e gastar pouco está chegando. Pelo menos é isso que se espera da Black Friday aqui em Manaus. Nos Estados Unidos, a data é comemorada desde os anos 90 e é esperada durante todo o ano por muitos compradores. Já no Brasil, a Black Friday tem menos de 2 décadas, porém já deixou vestígios positivos e negativos aos compradores. A data deve movimentar este ano mais de 3,5 milhões de reais no comércio eletrônico e mais de 5 milhões em compras pela internet. Visando os grandes números, fomos às ruas do centro da cidade para saber o que as pessoas pensam desta época, se desejam comprar algo específico e aproveitar os descontos ou se acreditam nas ofertas disponibilizadas pelas lojas neste período. Vocês estão tencionando comprar alguma coisa durante esse período mais barato? Tô um som. Não acreditam muito na caída de preço? Não acredito não. É centavo só. Eu acho muito propaganda enganosa. Tô avaliando ainda. A senhora acredita nas promoções? Eu acho que já tem precinho aí embutido já, entendeu? Então eu vou participar sim. Devido ao grande número de ocorrências realizadas nos últimos anos durante o período da Black Friday, o Procon Amazonas está realizando uma operação que visa apoiar a população durante as compras. Nós estaremos em 3 shoppings da capital e no centro da cidade. Ampliamos essa atuação do Procon para que o maior número de consumidores sejam atingidos com essa prestação de serviço. O que isso quer dizer? Se o consumidor tiver qualquer dúvida ou qualquer denúncia a fazer referente a qualquer coisa que ele se sinta violado no ato da compra no período de Black Friday ou em qualquer outro período, que ele chegue a um servidor do Procon, chegue aos meios de comunicação do Procon. Aos consumidores que visam fazer compras no período da Black Friday, o Procon Amazonas deixa 3 dicas. A primeira é que este consumidor saiba o valor do produto antes que os descontos sejam aplicados. A segunda é que ele preste atenção nos sites, já que compras são realizadas com descontos pela internet neste período. E a terceira é que ele estude as políticas de troca de cada empresa, já que existe um tempo e um valor específico para que o comprador seja ressarcido. A famosa metade do dobro, né, que a gente escuta muito, que o empresário pratica um preço X no valor do produto e no período de Black Friday ele dobra o valor para dar o famoso desconto da Black Friday. Então, consumidor que for adquirir produtos pela internet, pesquise o site, pesquise a confiabilidade do site e fique atento para as políticas de troca. Isso serve também para as compras físicas. Pronto! Desta forma, você está respaldado e pode realizar suas compras de forma segura e responsável. É isso aí, importante ficar ligado nessas dicas, hein? Vamos para o intervalo? E depois do intervalo a gente volta a falar sobre economia, viu? O mercado de 2 rodas cresceu cerca de 6,6% este ano, comparado com o mesmo período de 2018. Nós vamos conhecer também alunos do IFAM que conquistaram o 2º lugar na Olimpíada Brasileira de Robótica e que já estão se preparando para uma competição mundial que vai acontecer em Portugal. É reportagem para daqui a pouquinho, depois do intervalo.